Questão 7 vai tratar sobre procurações, agora um outro ato específico, né? Acho que passou 3 slides aí, poderia voltar? Tá passando os slides. Aí. Alternativa A. Então, vamos falar sobre a correta de procurações. Em regra, a procuração em causa própria extingue-se com a morte. Então, a procuração em causa própria é um ato específico dentro das procurações e ela não se extingue com a morte. Nós já sabemos disso, né? Está lá no expresso do Código Civil. É uma procuração que você dá para alguém que dá direitos a ela, por exemplo, se transmitir automaticamente a propriedade que ela está representando. Então, ela se faz um próprio ato. Ela está representando e também está tendo seus direitos ali contemplados. Então, a procuração em causa própria não tem extinção com a morte. B. Excelente o instrumento da procuração sobre a possibilidade de subestabelecimento, a presunção é de sua vedação. Também há algo inerente lá no Código Civil, não é vedado se estiver em silêncio. Então, se eu não constar nada na procuração pública, né, na escritura de procuração, acerca do subestabelecimento, ele não é presumidamente vedado, ele é possível, tá? Mas tem as questões das responsabilidades lá que estão atinentes no Código Civil. O cartório de notas, por ser válida, eficaz e legítima, deve lavrar uma procuração em que o mandante confere ao mandatário poderes para doar imóvel à pessoa livremente escolhida pelo procurador. Será que ele pode, o procurador, escolher para quem vai ser doado aquele imóvel em favor do mandante? D. A procuração para a venda de imóvel não será classificada como procuração em causa própria, ainda que por meio dela sejam otorgados poderes para transferência do bem para o próprio otorgado ou para terceiros por ele indicados, se não contiver o preço da compra e venda. Vamos ver por quê. Próximo slide, por favor. A correta é a D. Por quê? Porque uma procuração, aí eu trouxe, né, a questão específica, uma procuração, ela em causa própria, primeiro, ela não tem revogação, não se extingue para a morte, né? E essas procurações de causa própria, quando são referentes a uma procuração referente à transmissão imobiliária, ela tem que ter todos os requisitos, né, em causa própria de transferência imobiliária. Então, o mandante dá os poderes para o mandatário, né? O procurador para o representante. O mandatário, né, para ele ter essa procuração em causa própria e para ele transmitir para si próprio, ele pode transmitir para si próprio ou para outro nessa questão dessa procuração em causa própria. Isso que é em causa própria. Ele pode em causa própria também, porque em regra ele só pode fazer isso representando alguém, né, como se ele fosse substituindo o vendedor. Nesse caso, com a transferência imobiliária, ela tem que ter todos os requisitos da compra e venda. E um dos requisitos da compra e venda é o preço, né, e as formas de pagamento. Então, há essa necessidade. Então, por isso, que nem o parágrafo 4º ali, a procuração em causa própria será instrumento capaz de promover a transmissão de bens imóveis se contiver todos os requisitos da escritura pública translatícia. Ok? Próximo slide. Especificamente quanto à letra C, é muito interessante porque fala aquela questão da doação, né? Que ele falou que podia o representante, né? O mandatário poderia, em nome do mandante, escolher para quem ele fosse doar. É uma jurisprudência, tá? Registral dos registros imobiliários que diz expressamente que poderes especiais e expressos nesse caso, tá? Para doação. Então, não pode ser aceita a procuração em que conte poderes para vender ou hipotecar sem identificar o bem objeto, ok? Ou para doar. Então, vender ou hipotecar sem objetos, sem as descrições, sem todos os elementos da compra e venda não podem ser aceitos. E também, no caso de doação, sem especificar o bem doado e o nome da pessoa que receberá a doação. Então, o mandante, ele tem que destinar, mandatário, é meu representante, você vai fazer a doação no meu lugar, para o fulano de tal, desse bem. Eu não posso falar desse bem e você escolhe para quem, tá bom? Próximo, por favor. Questão 8, já estamos chegando aqui na finalização, vou passar um pouquinho, mas aí já finalizamos essa aula de notas, ok? Questão 8, reconhecimento e autenticações. Acerca do reconhecimento de firma, é correto afirmar que então, correto, reconhecimento de firma. Atos extra-protocolares, nós estamos falando só de atos protocolares, escritura pública, procuração, né? Ata notarial, o que são atos protocolares? Que eles ficam arquivados na serventia, que são feitos nos livros da serventia.
Reconhecimento e autenticação são atos extraprotocolares. Então, você vai ter a sua fé pública, o ato do tabelião, documentado no documento que não vai ficar salvo na serventia. Ele vai ser entregue para a parte. Reconhecimento de firma, alguém chegou lá, eu reconheci a firma, falei, aquela firma é da pessoa mesmo, devolvo a folha para a pessoa com o selo lá. Não vou ficar com aquilo para mim. Eu não tiro uma cópia daquilo para mim, ok? Acerca do reconhecimento de firma. Então, é correto afirmar? Tema, reconhecimento de firma. Pode ser realizado na modalidade de semelhança em títulos de crédito? Será? Existe mesmo a modalidade de semelhança ou autenticidade, e será que em títulos de crédito pode ser? B. Não pode ser realizado em documentos redigidos em língua estrangeira. Será que eu não posso reconhecer firma de um documento em língua estrangeira só porque está na língua estrangeira, né? Alguém fez um documento lá todo em inglês e ele assinou, e aquela pessoa que assinou mesmo é a pessoa. Será que eu não posso? Né? Mesmo que eu não entenda a língua estrangeira, porque eu só estou atestando a firma, a assinatura. Eu não estou atestando o conteúdo. O reconhecimento de firma, eu só falo que a assinatura é daquela pessoa. Não falo que aquele conteúdo é válido, o que está escrito ali está certo, nada disso, ok? C. Antes de reconhecer a firma, deverá o tabelião, seu preposto, averiguar a legalidade do documento na qual consta a escritura? Acabei de falar para vocês que eu não vejo a legalidade do documento. É recomendável? É recomendável, mas não está expresso, não é uma obrigação, ok? Eu só estou atestando a assinatura. D. Mesmo após a expiração do prazo de validade, a Carteira Nacional de Habilitação constitui documento apto à comprovação de identidade civil exigida para abertura do cartão autógrafo, caso seja possível, efetivo o reconhecimento do seu portador. Então, será que o CNH, mesmo vencida, ela é um documento de identidade válido para eu abrir um cartão? Eu acredito que todos aqui já devem ter ido num cartório para reconhecer firma, e quando você vai num cartório novo, que você não tem a sua firma, você faz um cartãozinho novo. Lá você põe o seu nome, seus dados, apresenta o seu documento de identidade para que seja aberta, né? Nós falamos abertura de firma, né? Para que aquela sua assinatura conste ali e depois os próximos atos podem ser feita a conferência com a sua assinatura, ok? Naquele cartório. Será que a Carteira Nacional de Habilitação, mesmo vencida, é um documento de identidade? Então, vamos ver nas respostas. Próximo slide, por favor. A alternativa correta é a B. Por quê? A CNH, mesmo vencida, tá? Ela é um documento de identidade para abertura do cartão de firma. Então, isso é uma coisa bem específica, é muito legal saber disso. Então, a CNH, ela pode ser usada mesmo vencida para a comprovação do documento de identidade, tá? É uma decisão do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicada de 29 de julho de 2017, tá? E se refere à validade, apenas à vigência da permissão para dirigir e exame de aptidão. Então, foi tirado daqui, nesses casos, e aí ele foi transfigurado para a normativa estadual, sendo documento possível, tá bom? De autorização mesmo vencida. Das normativas, aí a gente traz alguns itens. O artigo 1710 fala que é autorizado o reconhecimento de firma em escrito de obrigação redigida em língua estrangeira, desde que adotados caracteres comuns. Então, eu posso reconhecer desde que seja caracteres comuns. O que é um caractere comum? Alfabeto latino. Então, vem um documento em árabe, eu não vou reconhecer. Mas vem um documento em inglês, em espanhol, em italiano, eu vou reconhecer, ok? São caracteres comuns, né? Eu não posso, porque aí eu tenho mais ou menos a proximidade do que está ali escrito, mesmo não tendo a obrigação de ver a validade. Mas se for caracteres desconhecidos que não são os comuns, eu não posso, ok? Então, caracteres comuns eu posso reconhecer a firma em língua estrangeira. Caracteres não comuns eu não posso, ok? Parágrafo único. Nesse caso, além das cautelas, o notário deve mencionar no próprio termo de reconhecimento junto a ele que o documento, para produzir os efeitos no Brasil, isso vocês vão aprender em registro de títulos dos documentos, ele tem que ser traduzido. Então vem aquele documento em espanhol, eu reconheci a firma, e aí eu tenho que orientar a parte que para aquele documento que eu estou reconhecendo a firma, a reconhecimento de firma da assinatura não está falando que aquele documento é válido, que aquele documento que está escrito ali é uma verdade. Estou só falando que a pessoa que assinou é a pessoa que assinou. Ponto final, né? Então, eu tenho que orientar a parte para ele ir traduzir esse documento, por exemplo, espanhol para português, né, com tradução oficial, juramentada, e levar até o registro de títulos dos documentos para fazer o registro desse documento, a legalização desse documento, a apostila de Haia, por exemplo, né, que agora é a nossa legalização da maioria dos países do mundo, né? A apostila de Haia, ela é a legalização do documento, é pegar aquele documento estrangeiro, transmitir e dar legalidade para o território nacional, e além disso, com a tradução juramentada. Então, esses dois requisitos, aí sim, ele consegue para a produção dos efeitos desse documento em território nacional. Só o reconhecimento de firma pura e simples, não, ok?
Artigo 1711, o reconhecimento de firma por semelhante deve ser procedido mediante cuidadoso confronto entre assinatura, né? Isso ok, né, com o padrão existente no cartório. Então tem a firma que você abriu lá, vai estar lá expresso sua assinatura, dessa maneira, o escrevente vai pegar, bater, de fato, bate aqui, os elementos são parecidos, então tá tudo ok, posso reconhecer. Esse é o de semelhança, não preciso da presença da pessoa no local. O por autenticidade, eu preciso da presença da pessoa no local, porque é um ato misto, não é um ato extraprotocolar. Eu não vou fazer só o reconhecimento na folha e devolver para a parte, né? Eu vou também pegar o livro de autenticidade, pedir com que a pessoa assine o livro de autenticidade falando que ela presencialmente compareceu. Por isso que é um ato misto, porque tem um ato protocolar, que é essa assinatura do livro de autenticidade, falando que ela compareceu ali e assinou aquele documento, e um ato extraprotocolar, porque eu devolvo o documento onde foi feito o reconhecimento para a parte. Onde acontece isso? Na transferência né? O exemplo clássico, transferência de carro, né? Os documentos, quem já fez transferência de carro sabe muito bem disso. Vem lá o documento do Detran, a gente pega, faz o reconhecimento, faz a transferência ali do órgão, né, específico disso, estadual. No campo de assinatura, nós fazemos a venda, né, tudo completo, faz a assinatura e também você assina no livro. Então, um ato misto, protocolar e extraprotocolar, por isso, essa diferenciação com a assinatura de semelhança, ok? O instrumento notarial de reconhecimento de firma será lavrado ao final do documento, espaço disponível, não havendo em folha à parte que será anexada, tá? Então, tudo junto, tem que ser tudo correto, tudo completo, ok? Aqui, muito importante, parágrafo único, porque aquele do título de crédito, aquela alternativa do título de crédito de semelhança estava equivocada, porque a normativa do Mato Grosso do Sul, ela diz que, havendo solicitação de reconhecimento de firma em título de crédito, o tabelião de notas poderá, a seu critério, praticar o ato, mas apenas por autenticidade, que é esse igual os documentos de transmissão de veículo. Então, tem que ser a parte comparecer pessoalmente, assinar o livro de autenticidade e aí fazer o reconhecimento no título de crédito. Então, os títulos de crédito, por exemplo, um cheque, para fazer um reconhecimento de firma, eu preciso de autenticidade, ok?